Salve galera, Vitrícola aqui pra mais um vídeo aqui. Ontem teve uma entrevista do Muricy no canal do Arnaldo do Tirone. Então eles vão falar um pouco sobre o que eles entenderam sobre a entrevista, reforços, dívidas. Então todos os créditos para a Band Esporte, programa G4, link na descrição. E também o canal do Arnaldo do Tirone, link na descrição também. Vocês têm que seguir eles porque é um dos únicos aí que, né, São Paulinos aí da mídia aí, valeu? Então vamos lá, vamos reagir junto aí, no final a gente analisa. Arnaldo Tirone falou alguns pontos interessantes. Uma coisa que me chama a atenção de cara é que ele tá com o Dorival na questão de não precisa contratar, quer dizer, se não puder contratar, não venda. Não quer que venda jogadores até o fim do ano, pelo menos, o que é uma questão no São Paulo que precisa fazer dinheiro, né? Aquela questão difícil de ser resolvida, né, Arnaldo? Pois é, bom, o tá com o Dorival, né, fica claro durante a entrevista toda, a escolha do Dorival, a afinidade com o Dorival. Quando o Muricy lembra que o Dorival tinha sido jogador dele, até lembrou uma passagem, lembrei do Massini, ia ser executivo de futebol. E o Muricy o convenceu a ser treinador de futebol, achando que ele tinha mais possibilidades nessa... Desde então eles estão ali próximos. A escolha do Dorival partiu muito do Muricy. O que faz o Muricy? Ele escolhe treinador do São Paulo. Tanto para mandar embora quanto para trazer. Foi assim com o Crespo, Rogério, Dorival. Na base, Alex, Belletti. E a questão do discurso, a gente ficou esse ponto importante que você falou, Tirone, que é uma situação em que o Muricy se coloca pela segunda vez ao lado do treinador, não a questão do áudio vazado daquela vez do Rogério Ceni, mas uma entrevista pra gente, por coincidência, de uma lebre que o Dorival levantou na última entrevista coletiva, quando o Massini falou, lembrou muito bem a imagem que ele fez do eletrocardiograma, quando o Dorival saiu um pouco do tom dizendo, eu espero que pelo menos não vendam ninguém, os meninos e tudo mais. O Muricy, mais uma vez, foi a favor do técnico, repetindo as mesmas palavras, endossando essa situação, se referindo especificamente ao Beraldo e ao Pablo Maia, aos meninos, e também ao Luciano e ao Caleri como os mais experientes. Você fala, se você tira um desses quatro do time, o time que já é um time competitivo, ele deixaria de ser competitivo. Agora, é aquilo, Tirone, ao mesmo tempo em que é um dirigente que foi a bandeira do Júlio Casares para ser eleito, o Muricy no comando do futebol do São Paulo, o Júlio Casares se vê muitas vezes, como daquela vez do áudio para o Rogério, numa sinuca. O que fazer na temporada? Vender porque precisa, e o São Paulo a gente mostrou, tivemos o César Grafietti ontem aqui falando, o São Paulo é um clube que depende de venda de jogador para se sustentar, minimamente, há anos. O ano passado teve uma coisa além da venda, vendeu bastante gente, vendeu o Gabriel Sara, vendeu o Marquinhos, e teve a questão do Antony lá no Manchester United, então teve um plus. E continua tendo, está no orçamento, tem que vender X, como todo clube, aliás, tem que vender X em jogador. E o São Paulo tem que vender X em jogador. E aí, nessa situação, o que fazer, presidente do São Paulo? Atender o técnico e o coordenador, ou, na primeira oportunidade, tapar o buraco. Qual que é o raciocínio do Muricy, Massini? É interessante porque ele fala sem travas, sem filtros. Vende. Por mais que venda bem, em termos financeiros, esse dinheiro não vai para o futebol. Né? E ele é o coordenador de futebol. Esse dinheiro ele se espalha, como você sempre fala, nos clubes. Ele se espalha para as outras áreas, para as dívidas, para as situações todas. Então tem esse impasse declarado agora. Acho que o Dorival nem precisa mais tocar no tema porque o chefe foi lá. E o São Paulo está nesse dilema, Tirone. Ele tem sondagens em relação a alguns jogadores e o sinal da parada da comissão técnica e da direção de futebol é não vender para ter alguma chance nessa temporada de ou se classificar para a Libertadores ou disputar algum campeonato com o elenco que tem, sem ter necessariamente contratações, embora o Muricy tenha falado que o time tenha 2 ou 3 lacunas importantes ainda no elenco.
E falou, inclusive, da situação do Marinho, que está indo para o Fortaleza e tudo mais. Então, foi uma entrevista que mostra a afinidade completa entre ele e o Dorival, desde a escolha, e tem várias pistas sobre o momento atual do São Paulo. Ô Massini, essa história que pode acontecer com o São Paulo, acontece ano a ano, aconteceu em um ano específico que foi muito, muito relevante, foi quando o Rogério Ceni lá atrás, na outra passagem era técnico, chegou um dia lá pro Leco e falou, não venda ninguém. 2 dias depois vendeu o Thiago Mendes, vendeu não sei o quê, vendeu não sei o quê, acabou o time, 2 rodadas depois ele foi demitido e assim foi. Porém, não é uma conta muito simples assim, não, vamos aí porque vamos até o fim do ano com esse elenco e tal. Até porque, mesmo com esse elenco, não é favas contadas, muito pelo contrário, que o São Paulo vai ganhar alguma coisa. E o São Paulo tem dívida para pagar. O boleto não deixa de chegar. Pois é, cara, é uma situação muito difícil. Assim, ó, eu já participei de várias longas cavalgadas e são cavalgadas longas em que você tem que ter um cuidado com o animal, tem que ter um cuidado com você, né? E o pessoal às vezes gosta de tomar aquela água que o Arnaldo toma de vez em quando e toma demais. Então, ele toma demais? Não. O pessoal? Não, o pessoal. Não, só para deixar claro. Não, ele não, Eu gosto também dessa. Gosta, né? Dessa eu gosto. Eu raramente tomo, mas se tivesse companhia agradável de vocês, tomaria. Não, o cavalo não sei, mas não, o cavalo não é o que gosto. não faz bem pro cavalo. A água, água. Mas você ficaria super elegante no Barão, por exemplo, que é um cavalo. Tem uma foto minha no cavalo já. Pois é, você ficaria elegante no Barão. Então não foram poucas as vezes na minha vida em que eu vi, no final da cavalgada ou saindo do almoço, em que o cavalo chega sozinho, né? O cavaleiro se perdeu no caminho. Né? Coisa maravilhosa. Não são poucas as vezes. Muita ventania, sabe? E o cavaleiro não aguenta. Então, assim, o São Paulo precisa chegar ao final do ano com um conjunto completo. Cavalo, sela, cavaleiro. Todos com saúde, né? Então, essa é a coisa. Vender jogador no meio do processo é tirar o cavaleiro de cima do cavalo. Pode ser que o cavalo chegue no final, porque o cavalo tem um senso de localização muito... ele tem um Waze dentro dele. Ele chega aonde ele quiser, entendeu? E ele vai seguindo os outros e chega ao ponto onde todos estão. Então pode ser que o São Paulo chegue lá. Mas também eu entendo o outro lado, né? Para quem gosta de tomar um negocinho, como é que você faz uma cavalgada grande, que as pessoas estão lá se confraternizando, tomando negócio? Como? São Paulo precisa vender, entendeu? Então a solução é vender e entregar em dezembro. Sim. Entendeu? Mesmo que seja mais barato, entendeu? Mesmo que seja com seguro, mesmo que seja com uma coisa que vá ter menos dinheiro em dezembro, mas que o projeto esportivo não seja prejudicado, porque agora está no colo do presidente do São Paulo e ele tem reeleição. E se ele está numa situação muito difícil, entendeu? Esse componente porque o Muricy falou, o pessoal das finanças lá respeita o trabalho deles e tal. Só que é o seguinte, são 3 meses de direito de não sei do que atrasado. Por mais que você convença o jogador, é muito duro, cara. Eu já passei por isso, trabalhar e não receber. É muito duro, é muito difícil. Tem que harmonizar tudo isso com um time que não é virtuoso tecnicamente, que é um time que precisa muito da questão física, da competitividade, da cabeça tá boa, né, para os caras poderem competir. É uma situação em que o presidente... E se ele não vende, ele tem um outro lado, que é o institucional do clube, que precisa do dinheiro. Então agora talvez seja interessante para o São Paulo sentar com os, como dizem os modernos, os players. Né? E conversar com eles uma nova fórmula de fazer negócio. Olha, vamos fazer um seguro, você paga o seguro, eu desconto do valor, me dá 10% de sinal agora, o resto você me paga em dezembro, entrega o jogador para você em dezembro, assim que acabar, ou, se a gente ficar, se o ano acabar um pouco antes pra gente, né? A gente não tiver condição de título e tiver tranquilo no Campeonato Brasileiro, a gente libera o jogador para vocês no meio de novembro, ou no comecinho de novembro. Enfim, você tem que buscar alternativas para equacionar isso. Agora,
ou você faz esse momento tem que ser feito. Em algum momento o São Paulo vai ter que fazer um sacrifício, entendeu? Medir esse sacrifício, ganhar menos, botar o dinheiro no fim do ano, entregar o jogador no fim do ano, ou sacrificar o esportivo. Porque se você bota 100 milhões no caixa, não vai, esse dinheiro não vai voltar para uma contratação, 100 milhões em outra contratação. Não é assim que funciona, né? O dinheiro vai sumir em várias partes ali e você vai contratar alguém para pagar depois. Resultado, o ano que vem já tem aquele jogador que você perdeu, o que você contratou que você não sabe se vai render e a grana que você tem que pagar por ele, entendeu? Então é difícil, é uma decisão difícil e o presidente do São Paulo está num lugar aqui bastante desconfortável perante a torcida. O Muricy ressaltou várias vezes, né? Sou amigo do presidente, somos amigos e tal, estamos sempre juntos, mas eu sempre falo, né? E o treinador, que é um cara, né? O Dorival Cidreira, tranquilo, calmo, mas na coletiva ele talvez já antevendo essa situação, deixa claro, pô, se me tirar os caras aí, né? Não dá, não há o que fazer. Então tá aí, né, galera? O São Paulo vai ter que vender jogador sim pra fechar o orçamento, né? Casares que tem esse lema de pagar as dívidas, né? Fazer o São Paulo voltar que nem o Flamengo, ele sempre fala, né? O São Paulo vai ter que pagar a dívida e tal. Então, o Pablo Maia ou o Beraldo vai ser vendido. A gente não sabe se vai ser agora ou no final do ano. Eu acho que o Beraldo só o ano que vem. Mas o Pablo Maia, eu acho que até o final desse ano ele vai ser vendido. E o São Paulo vai pegar um bom preço, né? Nele, eu acho que tem até um burburinho falando que ele tá, né? O São Paulo pode receber uma proposta até de 90 milhões ali, 80, 90 milhões ali, dependendo até 100 milhões com bonificação e tal. E eu acho que um deles vão sair, né? Ou pode ser o Nestor também, que tá começando a evoluir muito, né? Cresceu muito também. Então eu sou a favor do São Paulo vender e entregar em dezembro, porque o time do São Paulo já tecnicamente já não é bom. E perdendo o jogador corre risco de brigar para não cair. Então, eu não sei a opinião de vocês, essa é a minha opinião. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês, o que vocês acham aí sobre o São Paulo vai ter que vender, se você já liberava agora, tentava trazer outro reforço na janela, como é que fica aí a opinião de vocês, valeu? É nóis, vamos São Paulo!